3, 2, 1. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Estamos em meio à natureza aqui na cidade de Blumenau, em especial no Centro de Inovação Blumenau, para atualizar o papo com o professor Udo, ele que é presidente do Instituto Gene aqui da nossa região. Professor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos aqui num ambiente lindo, como vocês vão ver aí pelas imagens. Seja bem-vindo. Então, Alan, muito obrigado por estar novamente aqui conosco, dar a oportunidade de a gente falar um pouco de todo esse ecossistema local e regional e com projetos fantásticos aí que estão vindo. Falar um pouco das nossas entregas, eventualmente, também nesse período. Muito obrigado mesmo. E das novidades, porque o CIB acaba de completar 5 anos e um pouquinho, e diversas demandas foram atendidas, um trabalho sério que foi colocado à disposição desse estado maravilhoso, em especial aqui na região do Vale do Itajaí. Como é que foram esses 5 anos de trabalho, professor? Foram 5 anos de muitos desafios, né? E eu espero que eles sejam cada vez maiores, porque isso fará com que a gente vá evoluindo cada vez mais. Mas tivemos entregas aí bastante interessantes, né? Lembrando aí que esse espaço foi inaugurado no meio de uma pandemia, lá em dezembro de 2020, no espaço que hoje nós estamos, que não era assim caracterizado como está hoje, mas aqui inauguramos com 250 pessoas, né? Numa época de pandemia que nós não podíamos nem fazer aglomeração, mas como o governador estava junto, a gente tinha essa salvaguarda aí para poder fazer isso. E desde então a gente trabalhou bastante forte para que estivesse ativo efetivamente esse ecossistema. E lembrando que logo depois da inauguração, 45 dias depois, o espaço físico estava totalmente lotado já, e continuamos até hoje com fila de espera. Tem fila de espera, professor. Fila de espera até hoje, e isso, por um lado, nos deixa, às vezes, triste, porque tem um monte de projetos que nós gostaríamos de ter aqui, mas, por outro lado, também felizes, porque isso está efetivamente surtindo efeito, né? E agora temos que trabalhar, na verdade, para buscar outros espaços, né, para abrir para essas novas empresas e novos projetos. Então foi um projeto até aqui bastante exitoso, e como eu falei, e isso eu falei desde o começo do projeto, lembrando que quando nós inauguramos, o primeiro ano foi bastante tranquilo, porque você sabe que no primeiro ano você vende expectativa e assim por diante, isso vai atraindo as pessoas, mas a partir do segundo ano começou a necessidade de nós fazermos as entregas, e aí a responsabilidade aumenta, né, para nós de mostrar o resultado desses projetos. E assim, até hoje, a gente tem conseguido fazer com que a comunidade entendesse a importância desse projeto e o quanto isso está impulsionando nossa economia, tanto em Blumenau como em todos os municípios da ANVI aqui, que é a região que a gente vai cobrir como um todo. Olhando para trás, passaram 5 anos. Desafios, eu acredito que diversos, mas todo esse período, um trabalho realmente de uma equipe extremamente competente. O que falar do teu trabalho junto com a tua equipe? A equipe, é óbvio, é o que faz com que isso aqui efetivamente aconteça, né? E lembrando que a gente aí tem um apoio bastante forte dos órgãos de fomento que querem efetivamente olhar a inovação como algo absolutamente necessário para que a gente continue, pelo menos no estado, no país como um todo, tendo os nossos índices de inovação, que estamos muito aquém do que a gente ainda precisa chegar, mas esse movimento está acontecendo. E o grande desafio, e esse será um desafio eterno nosso aqui, que é fazer o alinhamento dessas iniciativas, né? Lembrando que esse aqui é um projeto que não tem objetivos para o Instituto e para esse projeto como um fim lucrativo, mas nós estamos aqui principalmente para ativar o ecossistema. Claro. E esse é um desafio, assim, hercúleo, porque nós temos muitas iniciativas isoladas aqui de inovação e empreendedorismo. E o nosso desafio é tentar alinhar todas essas iniciativas para que a gente atinja
aquela máxima do associativismo que diz que juntos somos mais fortes. Claro. E esse certamente será o nosso desafio eterno aqui, para que a gente consiga alinhar todas essas iniciativas e trazer para a mesma mesa as discussões conjuntas, né? Para que cada um continue fazendo suas atividades, mas que a gente planeje e faça a execução de forma mais junta possível. Então, a gente sabe que esse é o desafio e vamos continuar perseguindo, né? E aí, a cada ano que foi passando nessa caminhada, certamente a régua foi aumentando, claro. E isso é muito bom, né? E lembrar que o pessoal diz que a gente é meio louco aqui porque nós adoramos problemas. Porque sempre que a gente descobre algum problema e tem consciência dele, nós temos uma oportunidade de inovar. E esse é o nosso desafio. Então, exato. Fica aqui, inclusive, o convite. Qualquer entidade, qualquer pessoa que tenha algum problema para resolver e que precise de ajuda, traga para o Centro de Inovação, que aqui nós temos uma entrega que a gente chama de One Stop Shop, que é, na verdade, uma loja em que você vai buscar solução para os seus problemas. Sim. E nós vamos correr atrás de soluções, quer sejam locais, regionais, nacionais ou internacionais, com soluções que já existem. E se não encontrarmos a solução, nós vamos chamar os pesquisadores para que eles nos ajudem efetivamente a buscar novas soluções para novos problemas ainda não estudados e implementados, né? Perfeito, perfeito. Pessoal, nós estamos no Centro de Inovação Blumenau, e essa palavra inovação, eu tenho aqui ao meu lado um especialista nesse assunto. Professor, para quem está assistindo a gente, o que significa de fato inovação? A inovação, existe uma série de conceitos, né, históricos já, assim por diante, mas eu digo assim, a inovação é você buscar efetivamente alguma solução, né, primeiro para problemas que você conhece. Sim. E através da pesquisa buscar soluções para problemas que você ainda nem conhece. Sim. Né, e que a gente pode ir à frente e descobrir novas soluções, né? Sempre quando a gente fala um pouco, você é especialista nisso, quando fala em vendas e assim por diante, historicamente a humanidade viveu alguns períodos interessantes, né? Que o primeiro era para a sobrevivência, e você ia buscar efetivamente soluções para sobreviver e para buscar soluções para aquilo que você imaginava na época. Então era isso, você fazia um produto e depois ia, de alguma forma, para o mercado, divulgar esse produto e incentivar alguém para que consumisse aquele produto. Numa segunda fase, o foco foi para o cliente, não é assim? O primeiro produto foi para o cliente. Aí a gente ia lá e perguntava para o cliente qual era a necessidade dele, e aí desenvolvia um produto para atender aquela necessidade. Isso é muito bom no primeiro momento, mas aí vem um negócio chamado concorrente, porque os nossos clientes vão falar para nós quais são as suas necessidades, mas também vão falar isso para o concorrente. E aí a concorrência, de novo, vai para preço e tudo aquilo que a gente conhece. Então o que a gente tem que buscar hoje, eventualmente, é criar produtos e soluções para necessidades que o mercado nem sabe que existe ou que poderia ser desenvolvido. Isso faz com que a gente tenha hoje no mercado essa grandiosidade de produtos sendo oferecidos para atender soluções ou necessidades que não existiam e que a gente poderia eventualmente até sobreviver sem aquilo, não é mesmo? Então a gente está agora desenvolvendo necessidades novas, e aí isso abre um mercado fantástico para os empreendedores que queiram efetivamente buscar esse caminho, né, de desbravar aí e criar novas necessidades no mercado, né? Professor, antes da gente ir para a nossa próxima pergunta da pauta, eu preciso te fazer uma pergunta com relação à inteligência artificial. E aí a pergunta é a seguinte: ela é um sentimento, assim, um sentido de inovação também? Ela veio para inovar? Também. Na verdade, ela veio para nos auxiliar, no instante, a acelerarmos soluções, né, para aquilo que é efetivamente operacional. Né? Lembrando que a inteligência artificial não vai criar novas soluções, eles vão nos ajudar a desenvolver soluções a partir das nossas necessidades declaradas. Né?
E ela é certamente, para efeito de produtividade, ela é muito boa, mas para efeito de criação, ela é muito limitada. Sim. Até porque tem alguns conceitos aí de algumas inteligências, algumas ferramentas, né, algumas máquinas nesse sentido, que elas têm um defeito muito sério, principalmente as principais de mercado, que elas são o que a gente chama de muito puxa-saco. Uhum. Elas sempre vão te dar uma resposta que vão tentar atender mais prontamente o teu perfil percebido pela máquina. Exato. Então ela vai tentar trazer todas as respostas nesse sentido. E isso não ajuda em absolutamente. Empobrece. Essa é a verdade, né? E tem um efeito colateral aí que me chama muita atenção, e as estatísticas começam a mostrar isso, é que está deixando as pessoas... Vai subir um helicóptero aqui, tá, pessoal? Vou tentar melhorar o áudio depois. E na verdade, eles estão fazendo com que as pessoas parem para raciocinar cada vez menos. E os indicadores mostram isso, como é que estão os indicadores de consciência, de quociente de inteligência, assim, importante, está fazendo isso, porque está nos acomodando de alguma forma, né? Está deixando a gente sem pensar. Sem pensar. Né? Sem necessidade. E isso vai se transformando num hábito em que a gente vai... Lembra que o ser humano, por natureza, é malandro, né? Então, se ele tem uma válvula de escape aqui, ele vai aproveitar isso o máximo possível. A gente vai para o nosso segundo bloco, não sai daí, a gente já volta. Voltando para o segundo bloco de um papo muito especial com o professor Udo. Ele é presidente do Instituto Gene. Nós estamos aqui no Centro de Inovação Blumenau, falando de tecnologia, de inovação e também atualizando o nosso papo com o professor. Professor, movimento grande aí do governo do estado, tem 3 projetos de destaque, e agora eu quero que o senhor me fale a respeito deles. Legal. Bom, lembrando que esse projeto, na verdade, Santa Catarina, como estado máximo de inovação, que começou lá em 2011, já teve uma caminhada bastante forte aqui de 15 anos, já desde a concepção inicial até que a gente chegue no estágio atual. E agora, na verdade, todo esse ecossistema estadual está maduro o suficiente para que a gente possa estruturar isso cada vez melhor, né? E agora vem um movimento bastante interessante. O primeiro deles é um projeto que é todo um programa, né? Ele é constituído de 3 grandes projetos aqui. O primeiro projeto é o Avança Santa Catarina. Esse é um projeto que iniciou há alguns anos dentro da Fiesc, né, que tinha como objetivo um olhar de longo prazo para o desenvolvimento do estado de Santa Catarina e que precisava ser de alguma forma estruturado. E agora, com a nova Secretaria de Planejamento do Estado, esse projeto voltou à mesa e voltou com o objetivo de alinhar esse movimento que antes começou com o Fiesc, mas que agora o Estado também se aproximou e se fez, então, um projeto para que todas as entidades, naquela ideia de alinhar efetivamente todos os atores, né? A gente fala muito da quadra para elas, quer pegar o setor privado, o setor público, a academia e o terceiro setor, para que em conjunto a gente crie o nosso planejamento e depois execute isso também de forma conjunta, né? Então, nesse projeto do Avança Santa Catarina, a gente vai fazer, na verdade, trazer o desenvolvimento para as regiões do estado. Para isso, junto com o FECAM, que é outro órgão que está junto nesse movimento, pegou-se as 21 micro-regiões do estado de Santa Catarina, né, que é um mapeamento feito pela própria FECAM, e em cada uma dessas micro-regiões nós teremos uma governança local para o desenvolvimento, né, da inovação, do empreendedorismo e desenvolvimento econômico como produto final disso. Então esse é um grupo de pessoas que vai estar trabalhando em cada uma das regiões, com agentes locais de desenvolvimento e de inovação, que vão estar articulando em cada uma dessas micro-regiões quais são efetivamente as especialidades de cada região, quais são as necessidades específicas disso, e daí vai sair um produto que é o planejamento disso para cada região, com uma equipe que depois vai executar isso, né, de forma conjunta. Então, e isso de forma regional, porque nós sabemos que o nosso estado tem uma diversidade muito grande, né?
Nós temos uma capital que fica na ilha, que muitas vezes fica restrito os principais projetos restritos àquele território. Sim. E com esse projeto, trazendo para os municípios a execução, desde o planejamento até a execução final, certamente isso terá uma entrega muito mais rápida, no meu ponto de vista. Né? Você efetivamente regionalizar isso e interiorizar isso no Estado, para que todo mundo tenha acesso às mesmas condições. Então esse é o primeiro projeto que eu acho sensacional. Isso tem 11 meses, tem um prazo para terminar, porque é um projeto. Então daqui a 11 meses nós devemos ter pronto uma entrega, que é um caderno que vai dizer como é que a gente vai tocar isso nas regiões, né? O segundo dos projetos é um projeto que já está caminhando de alguma forma, que é o Santa Catarina Mais Inovação. Sim. Agora com uma outra roupagem, um pouquinho modificada em relação à fase 1, nós estamos começando a fase 2. E lembrando que o primeiro projeto será executado pelo Centro de Inovação da região, né? O segundo também, hoje ele já é executado, né? Com todos os recursos que a gente tem recebido para poder fazer isso acontecer em cada uma das regiões, né? Então, citando aqui Blumenau, a gente vai estar atuando na ANVI, então, ou seja, em todos os municípios do Vale Europeu, né? E aí a gente tem tudo que precisamos entregar no nosso guia de entrega aqui de inovação, para transformar Santa Catarina no estado máximo de inovação, com um adicional agora que já está funcionando em todas as nossas regiões, que é o escritório de captação de recursos. Que muitas vezes a gente faz uma série de projetos e no final falta recurso. Então não temos mais essa desculpa. Agora recurso a gente tem para o projeto. Para os projetos, exatamente. Então assim, esse escritório de projetos que está dentro do GN hoje, ele não é para atender só as demandas do ecossistema nosso aqui, mas sim de qualquer demanda, ou seja, e aqui nós vamos atuar, se me permite detalhar um pouco isso, porque é muito importante a gente comunicar isso. Esse escritório de captação, ele vai estar aqui atendendo de duas formas. Uma delas, que é atender projetos que alguém já tenha desenvolvido. Então ela tem um projeto lá, quer criar um novo negócio, quer modificar, aumentar seu negócio e por diante. O projeto está pronto, você precisa de recursos. Traga para o Centro de Inovação, que aqui a gente vai pegar esse projeto e vai verificar a adequação desse projeto para os editais de fomentos que já existem. Claro. Então isso pode ser fomentos a fundo perdido, ou seja, você não precisa nem devolver, pode ser financiamentos ou recursos com taxas especiais e assim vai. Sim. E aí nós podemos ajudar o autor desse projeto desde a fase de submissão dele até a prestação de contas. Então nós teremos uma equipe para acompanhar isso efetivamente. Então isso é de forma reativa que a gente chama, ou seja, o projeto vem, a gente vai reagir e ajudar as pessoas a desenvolverem aquilo. A outra é de forma proativa, ou seja, nós estamos no radar de todas as formas de fomento voltadas principalmente para a inovação. Sim. E aí, sabendo dos editais, dos recursos que estão disponíveis, vamos ofertar isso para os nossos stakeholders, todos aqueles que já fazem parte do nosso ecossistema, né, e estão todos convidados a participar, inclusive, levar para eles e verificar se eles não querem criar um novo projeto baseado no edital que está lá ofertando esse recurso. Então, essa é uma entrega bastante interessante que vai fazer com que essa atividade de Santa Catarina Mais Inovação tenha efetivamente corpo e, inclusive, recursos, né, para poder fomentar o projeto. Perfeito. E um terceiro projeto que eu acho sensacional está relacionado à Secretaria de Educação do Estado, que é o projeto de educação empreendedora. Sim. Ou seja, hoje a gente ensina empreendedorismo onde? Lá no ensino superior, não é mesmo? E nós temos que começar a semear isso nas outras fases da educação. Sim. Então a Secretaria de Educação terá lá nas suas grades dos diversos cursos e das diversas fases do ensino fundamental, falando de empreendedorismo e inovação desde a idade mais tenra das nossas crianças, né? Porque a gente lá vai fomentando isso, para quebrarmos um pouco e cada vez mais essa ideia de que a gente vai estudar para trabalhar para alguém, né? E a gente deveria cada vez mais pensar em como empreender. E esse empreender não passa necessariamente por criar uma nova empresa,
mas sim podemos empreender também nos locais em que a gente já trabalha. Claro. Então, esse é um projeto, assim, esses 3 projetos sendo executados de forma conjunta, com todos os atores trabalhando na mesma direção, certamente ela trará um resultado para o Estado muito rápido, né? E a gente aposta nisso. E muito felizes porque isso será também executado na ponta pelos centros de inovação. Então nós teremos realmente a oportunidade de estarmos mais próximos dos nossos problemas, das nossas necessidades regionais, e sendo apoiado por um projeto desse tamanho, dessa envergadura, né? Perfeito. Sem esquecer, pessoal, da importância da mão de obra, em especial de aproveitar os nossos idosos, nossos 60 a mais. Que aí eu chamo a atenção no vídeo, aproveitando, né, a oportunidade, porque é uma mão de obra rica em experiência, que está fervendo, porque nós temos aí uma questão de idosos prontos para o trabalho, que infelizmente ainda não estão sendo aproveitados. Então fica aí o nosso lembrete para olhar com carinho também para os idosos. A questão da mão de obra, a gente não diz nem só qualificada, mas qualquer tipo de mão de obra, a gente está muito carente, né? E lembrar que nós estamos num estado que temos a maior taxa de natalidade, e estamos em segundo lugar no ranking nacional com taxa de crescimento populacional, ou seja, nós temos aí 2 coisas acontecendo. Nós temos muita migração de mão de obra, tanto interna no país como de fora, né? Temos exemplos aqui no estado de Santa Catarina de empresas onde a quantidade de funcionários, que é o caso da Aurora, que a gente pode citar aqui, né? Que mais de 50% dos colaboradores são funcionários que migraram de fora do país. Não é nem migração interna. E isso nos traz um primeiro desafio, assim, como acolher esses migrantes que vêm para cá, né? Com culturas diferentes, e a gente aqui não está avaliando se são melhores ou piores, porque na verdade são todas, né, têm a mesma importância, né, em todos os sentidos, mas nós precisamos aprender a acolher essas pessoas da melhor forma para que rapidamente eles possam estar equiparados ao que a gente tem hoje de cultura e que possamos trabalhar dessa forma. Então essa é uma das preocupações. A segunda é que nós temos com a longevidade das pessoas, a nossa massa de pessoas, né, idosas aumentando cada vez mais, com as pessoas se aposentando muito precocemente, e essas pessoas indo muitas vezes para casa porque não tem apoio para eventualmente até pivotar a sua vida, ou seja, nasceram para fazer alguma coisa, se especializaram naquilo, se aposentaram naquilo, e eventualmente poderiam pensar em pivotar suas vidas, né, modificar, buscar outras formas de empreender, né, e esses são os projetos que a gente está trabalhando aqui também com os idosos, porque essa é uma massa que precisa ser trabalhada, até para ajudar na qualidade de vida desses idosos, né, que a gente sabe que ser humano que não é desafiado, ele tende a acomodar, e isso é muito triste, né, a gente sabe dos índices da qualidade de vida dessas pessoas, e que a gente pode ajudar também, e devemos ajudar. Perfeito. Pessoal, nós estamos conversando com o professor Udo, presidente do Instituto Gênio. Nós estamos aqui no Centro de Inovação Blumenau, e vocês vão perceber nas imagens que existe um terreno aqui, uma área bem grande, bem ampla, que é justamente o ponto de partida do distrito. E nós vamos falar disso agora, e da importância desse distrito, que vai fomentar, sobretudo, a inovação. Exato. Bom, esse projeto também do Centro de Inovação quando iniciou lá, já iniciou com uma proposta de a gente criar um distrito de inovação com base em modelos desenvolvidos fora no Brasil. No nosso caso foi efetivamente na Espanha, em Barcelona, e buscamos esse modelo lá, e agora ele está, depois passados já no nosso caso específico aqui, o primeiro equipamento que foi criado, o primeiro projeto foi o Centro de Inovação, para que a gente tivesse um ponto de referência, efetivamente. Então, o Centro de Inovação é isso, é um ponto de conexão e, digamos assim, a parte pensante de todo esse projeto que agora vai se expandir, né? Então, o que é esse projeto? Definiu-se aqui, inclusive por um decreto municipal,
uma região geográfica que começa aqui desde o Centro de Inovação e vai até lá no Senai, para quem conhece um pouco da geografia de Blumenau. Então, esse recorte desse território foi feito para que a gente trouxesse para cá uma série de atividades e de modelos que tragam uma cidade voltada para as pessoas. Então, o que está por trás disso tudo é a gente ter um espaço para que as pessoas possam viver mais felizes, né? Então é o projeto final. E isso passa por uma série de execuções como melhorar a mobilidade, melhorar a qualidade de ar, melhorar tudo aquilo que vai ajudar as pessoas a quererem viver nesse espaço e se desenvolver dentro de um espaço desse qualificado. Claro. Então começa agora esse projeto com essa delimitação desta área. E uma vez que forem consolidados os projetos aqui, então vai ser uma área experimental para que a gente teste efetivamente novas ideias e novos objetos dentro desse espaço, para que depois isso seja também replicado em outros espaços, tanto do município, em outros bairros, outras regiões, e nos outros municípios da ANVI. Então começa esse embrião aqui, que deve gerar depois sugestões para as outras áreas da região, né? Então a Prefeitura já definiu isso como um projeto efetivamente, projeto de governo, para que a gente possa acelerar isso. Estamos tendo aí o apoio do governo do estado, que disponibilizou inicialmente 60 milhões de reais para que a gente fizesse os primeiros projetos. Ou seja, para que a gente tenha esse impulsionamento inicial. E depois, com o engajamento da sociedade como um todo, a própria sociedade vai utilizar esses modelos para que a gente acelere isso, né? Então, a Prefeitura, para executar isso, lançou um edital, inclusive de chamamento, para verificar quem seria a entidade gestora desse espaço. O Instituto Gene, como já está no Centro de Inovação, era natural que ele fizesse também a sua proposta nesse sentido. Submetemos esse edital. O edital já está aprovado, estamos agora aguardando as questões burocráticas aí para a contratação e para que a gente comece a executar. Já tem um projeto que será executado diretamente pela Prefeitura, que é a nossa pedra fundamental aqui, Sim. Que é criar a Praça da Inovação. Ótimo. Que é um espaço que estará aqui à frente do Centro de Inovação. Se alguém lembrar, o Centro de Inovação está voltado justamente para o lado da FURB, para o lado onde o Distrito de Inovação vai crescer no futuro. Sim. E esperamos que isso comece o mais rapidamente possível. Perfeito, professor. Agora, para a gente fechar o nosso papo, eu quero te perguntar o que esperar para os próximos 5 anos, tanto do Instituto Gene, como também do CIB, o Centro de Inovação Blumenau. Legal. Bom, a régua está subindo cada vez mais e ficamos felizes com isso. Por competência, é importante dizer. Competência de um time, né, e o engajamento efetivamente da sociedade que tem nos ajudado realmente a levar isso, porque não é o Gene que executa, são as pessoas que vão executar isso por consequência. Mas essa régua está aumentando, a gente fica feliz por isso, e quanto maiores forem os nossos desafios, maior será a possibilidade de a gente fazer grandes entregas para a sociedade como um todo, que é para isso que existe todo esse projeto, né? Então, além do próprio distrito, nós teremos esse projeto do governo do estado, que vai dar uma outra roupagem, inclusive, para a existência aqui do ecossistema local, né, que vai estar integrado com todo o estado, vai estar integrado com o país de forma geral, e a demanda vai aumentar. E aí nós temos, é óbvio, sempre aquela não dificuldade, mas aquele desafio de nós desenvolvermos pessoas cada vez mais qualificadas para nos ajudar a impulsionar esses projetos. E esse certamente será o desafio. Não podemos nunca esquecer que a universidade é ponto fundamental para nos ajudar nisso, né? Certamente acelera muito mais o processo, melhora a qualidade dos nossos projetos e assim vai. Então, lembre-se, trabalhar a quadro para a hélice, que é assim que a gente chama isso, é fundamental. Nenhuma das entidades da hélice trabalhando isoladamente conseguirá o resultado que com toda a comunidade alinhada conseguirá entregar. Então, lembre-se, juntos somos mais fortes e vamos trabalhar nesse sentido sempre. Perfeito. Professor, eu vou ainda extrair só mais uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é um conselho que você pode dar para os jovens. Nós temos aqui
uma juventude pujante, crescente, tem muita gente boa aí no mercado, as empresas precisam desses jovens. Então, olhando para esta câmera aqui, que recado o senhor pode dar no meio de toda essa tecnologia que existe hoje? O que falar para os jovens? Bom, é uma oportunidade boa de falar um pouco do que eu acho que está começando a faltar de alguma forma, e que se a gente fizesse um olhar especial para isso, eu acho que a gente poderia acelerar bastante. Não vamos entrar aqui nem no motivo pelo qual a sociedade como um todo e os jovens e um potencial tem acontecido, que é de estar extremamente ligado aos meios digitais, se afastando um pouco, ou aceitando, na verdade, tudo aquilo que lá gera e se transforma numa verdade para esses jovens, né? E assim, se vocês puderem ativar em vocês e acelerar em vocês um negócio chamado curiosidade, façam isso. Vá atrás daquilo que vocês olham e tentem entender por que aquilo existe. Volte a fazer perguntas de neném. Por que isso é assim? Por que isso não pode ser de outra forma? Entendam o que está por trás das coisas, porque isso pode motivá-los a ir além daquele modelo que está pronto. Cuide muito com a utilização das IAs e assim por diante, porque elas tendem a nos deixar acomodados. E quando a gente fica acomodado, a gente relaxa, fica preguiçoso e não quer mais pensar e não quer mais enfrentar os problemas que a vida tem. E lembre-se, a vida não é só um mar de rosas, nós teremos sim dificuldades. E muitas vezes, e talvez algum dia vocês venham a entender isso mais de perto, com a realidade, é que os desafios forjam a nossa personalidade. Quanto mais desafios a gente tiver que enfrentar, mais forte provavelmente a gente vai se tornar. Então aproveite, pesquise, procure, olhe, sejam curiosos. Mesmo que muitas vezes os idosos nos enchem o saco e dizem assim, para de encher o saco aqui fazendo pergunta, porque eu não aguento mais. Façam pergunta, vão atrás e procurem entender por que o mundo existe da forma que é. Perfeito. Pessoal, Valor Entrevista exclusivo com o professor Udo Schroeder, aqui do Centro de Inovação Blumenau, ele que é presidente do Instituto Gênio. Professor, mais uma vez uma aula, muito obrigado. Saúde, que Deus te abençoe sempre, que o senhor continue colaborando com essa comunidade maravilhosa que é a comunidade do Vale Europeu e desse estado incrível que é o estado de Santa Catarina. Valor Entrevista, quase 10 anos de atuação, 1.380 entrevistas realizadas diretamente da cidade de Blumenau. Voltamos na semana que vem.